Bom, nesse segundo exemplo, determina um vetor tangente à curva C, descrita pela equação g de t igual a cosseno de t i mais seno de t j mais k, nesse ponto 0, 1, 1. Então, primeiro, para calcular o vetor tangente, é necessário calcular a derivada da função vetorial. Então, você tem g' de t é igual. A derivada do cosseno é menos seno de t na direção i, mais a derivada do seno de t é cosseno, né? Então, você vai ter cosseno de t na direção j, mais a derivada de k, olha, k é o vetor unitário. Então, a gente pega a função que está junto dele, que nesse caso seria 1. E a derivada de 1, que é uma constante, vai ser igual a 0. Então, assim, a gente tem mais 0. Então, a função que a gente tem aqui, g' de t igual a menos seno de t i mais cosseno de t j. Pronto. Então, observe o seguinte. Professor, agora como é que eu vou fazer esse ponto P de 0, 1, 1? Como é que eu descubro ele? Primeiro, perceba quem é essa função. Essa função, cosseno de ti mais seno de tj, pegando só essa primeira parte, você tem um círculo, uma circunferência, não é isso? E esse k é exatamente uma altura, uma constante junto à altura. Esse k é o vetor, o k é o vetor unitário relacionado a y, e 1 seria exatamente a altura. Então, a gente tem algo mais ou menos desse jeito. A gente tem um plano, né, de altura 1, essa altura aqui seria exatamente 1, e é formado um círculo, né, a gente tem o cosseno de t, seno de t, e a gente já viu em aulas anteriores que isso forma uma circunferência. Agora, como é que eu encontro o ponto 0, 1, 1? Percebam o seguinte, a gente tem a função g da seguinte maneira. Eu posso dizer que x é igual a cosseno de t, posso dizer que y é igual a seno de t, e meu z é igual a 1, né? O valor que está junto do k, não é isso? Então, pensem comigo, qual o valor de t permite que surjam os valores 0, 1 e 1? Quais são? Qual é o valor que zera no cosseno, fica 1 no seno, e como esse z é uma constante, não faz diferença, não é isso? Então, o valor que satisfaz essa condição é o π sobre 2, não é isso? 90 graus. Cosseno de π sobre 2 vai dar quanto? Vai ser 0. Então, cosseno de π sobre 2 igual a 0. O seno de π sobre 2 é igual a quanto? A 1. E, como isso aqui é uma constante, então repete 1. Então, sabendo disso, no círculo, a gente tem esse ponto aqui. E aplicando o π sobre 2 na função vetorial, g' de π sobre 2, você vai ter menos seno de π sobre 2, que é menos 1, mais cosseno de π sobre 2, que é 0. Não é isso? Então, a gente vai ter simplesmente componentes em x. Não é isso? Porque componentes em y e componentes em z foram zerados. Então, olha, observe que nessa figura, o vetor diretor ele está apontando de forma paralela com o eixo x, só que como ele é negativo, ele é no sentido oposto, tá certo? E ele tem comprimento 1. E por fim, eu quero falar sobre equação da reta tangente. Para você conseguir a equação da reta tangente, mas calma, o que é a equação da reta tangente? Porque a gente está tendo os vetores, né? Nesse exemplo aqui, a gente teve o vetor que passa tangente a um certo ponto.
Mas qual é a equação de uma reta que passa tangente a um certo ponto? É o seguinte, a equação de uma reta vai ser igual a... Eu estou colocando o x, mas aqui depende da quantidade de variáveis. Se a gente tiver 3 variáveis, né, seria x, y, z. Será igual a função aplicada no ponto t0, que a gente está analisando, mais um lambda, que é um parâmetro, vezes a derivada da função aplicada num ponto. Né? Então, essa é exatamente a definição da equação da reta tangente em uma função vetorial. Vamos fazer alguns exemplos em relação a isso? Determina a equação da reta tangente à curva nos pontos indicados. Primeiro, olhem, a gente tem o f de t igual a t raiz de t e t ao cubo. O que a gente vai precisar? Lá na definição, a gente vai precisar da função aplicada ao ponto. Vamos escrever aqui, olha. X é igual a f de t aplicado no ponto, mais uma constante, um parâmetro lambda, e a função, a derivada da função, também aplicada no ponto. Não é isso? Então, vamos lá. Nessa questão, ela dá que a função f de t é igual a t raiz de t e t ao cubo, certo? Então, o que eu vou precisar? Vou precisar do valor aplicado no ponto, não é isso? Vou precisar da derivada aplicada no ponto. Então, vamos ver. Quem é f de... Qual é o ponto? 2. F de 2 vai ser igual... Isso aqui é um vetor, né? Vai ser 2, raiz de 2 e 2 ao cubo, não é isso? 2 ao cubo é 8. Pronto. Agora, quem é a derivada da função t? A gente já sabe que a derivada da função vai ser a derivada do primeiro, a derivada desse segundo e esse derivada do terceiro. A derivada de cada uma das coordenadas. Então, derivada de t vai ser 1, aí 1i, ou simplesmente o i, mais a derivada do segundo. Não sei se vocês lembram, vamos fazer aqui ao lado, olha. Raiz de t. Se eu tiver uma função f de t, lembre que a raiz de t é a mesma coisa de t elevado a 1/2, não é isso? Então, a derivada dessa função f' de t vai ser igual a 1/2 de t elevado a 1/2 menos 1, ou seja, menos 1/2, que é a mesma coisa de 1 sobre 2 raiz de t. Então, a gente vai ter quem? 1 sobre 2 raiz de t, j, mais a derivada de t ao cubo vai ser 3t ao quadrado. Agora, esse valor aplicado no ponto vai dar quem? F' de t aplicado aonde? No ponto vai ser 2. É isso? Vai dar. Aqui não tem nenhum t, então eu repito i. Mais, aqui tem 2, então vai ser 1 sobre 2 raiz de 2, j, mais 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 vezes 4, 12. 12k. Esqueci de colocar o componente k aqui. Pronto. Então, feito isso, a gente já tem o vetor aplicado no ponto, a gente tem a derivada dele, basta escrever a equação, que vai ser quem? A equação vetorial vai ser x igual f de t. Quem foi f de t zero? O valor aplicado no ponto foi 2, raiz de 2 e 8, mais um parâmetro lambda. Vou colocar em termos de coordenada, então vai ser 1. Vamos ajeitar isso daqui, olha. 1 sobre 2 raiz de 2 é a mesma coisa de raiz de 2 sobre 4. Fica mais bonitinho. Raiz de 2 sobre 4 e 8. Então, a equação da reta tangente para essa função f é exatamente essa. Tá ok? Nesse exercício 2, eu quero resolver porque nele a gente vai utilizar
algumas técnicas de derivação. Bom, novamente, a gente vai precisar da função aplicada no ponto, não é isso? Que é bem simples nesse caso. F de 0 vai ser igual o ln de 0 mais 2, ou seja, ln de 2, a coordenada i, mais 0 mais 1. Então vai ficar só 1, né? J mais todo número elevado a 0, no caso, todo número diferente de 0, elevado a 0 vai dar 1. Né? Então vai ficar K. Ou em coordenadas a gente pode dizer que é ln de 2, J, no caso seria 1 e 1. Pronto. Então a gente tem esse vetor. Tá, ok? Agora em relação à derivada, a gente tem que calcular a primeira derivada. F' de t vai ser a derivada de cada uma das componentes. Derivada do ln, olha, a gente tem uma função aí composta. Então vai ser 1 sobre t mais 2, não é isso? Vezes a derivada de dentro. A derivada de dentro vai dar 1, então não tem necessidade não. Na direção i mais t mais 1. A derivada de t mais 1 vai dar 1. Então vai ficar j, não é isso? Mais a derivada de e elevado a t é o próprio e elevado a t. Então vai ficar e elevado a t, k. Pronto. Agora só precisa aplicar no ponto 0. F' de t, no caso, quando t é igual a 0. Então vai ficar 1 meio de i mais j, mais aqui do mesmo jeito. Quando eu aplicar t igual a 0, vai ficar 1, então vai ficar k. Em coordenadas, isso seria equivalente a 1 meio, 1 e 1. Pronto. Então, dessa forma, a gente tem a nossa equação da reta tangente que passa no ponto t igual a 2 da nossa função vetorial f, que seria o x igual, aí vem a função aplicada no ponto, que é ln de 2, 1 e 1, mais um parâmetro lambda, 1 meio, 1 e 1. Agora eu quero falar um pouco sobre as propriedades de derivada de funções vetoriais. Bom, a primeira propriedade, que é igual nas propriedades de uma variável, né, de cálculo 1, seria o seguinte: a derivada da soma é a soma das derivadas. Não é isso? Então a derivada de f de t mais g de t é igual a derivada de f de t mais a derivada de g de t. Agora, se eu tiver uma função real, né, e não vetorial, uma função real, multiplicando uma função vetorial, e eu quiser calcular essa derivada, então vai ser como a regra do produto. Seria mais ou menos a derivada da primeira vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora, no caso C, se eu quiser calcular a derivada do produto escalar, lembram, né? Produto escalar é coordenada por coordenada. Então vai acontecer exatamente isso, derivada do primeiro vezes escalar o segundo, mais o primeiro escalar a derivada do segundo, tá ok? Da mesma forma vai acontecer com o produto vetorial. Lembrando que cada uma dessas propriedades tem uma demonstração que não cabe a gente nesse momento fazer, mas se vocês tiverem interesse, em casa pode ir treinando, tentando, você vai chegar a esses resultados, certo? Então, sabendo essas propriedades, vamos resolver alguns exercícios? Então, olha, h de t é igual a t, uma função real t. E f de t é uma função vetorial, cosseno de t e mais seno de t j, que seria um j. Observe o seguinte, eu quero primeiro calcular a derivada do produto dessas duas funções, essa função real por essa função vetorial. Então, quem é h de t? É t, não é isso? Vezes quem é a função vetorial? Cosseno de t i mais seno de tj. Pronto. A gente viu que calcular essa derivada é calcular a derivada do primeiro
vezes o segundo, né? A gente viu nessa, foi a segunda propriedade, né? É calcular a derivada da função vetorial vezes a função real mais a derivada da função real mais a função vetorial. Então, simplesmente é fazer isso, olha. A derivada da função vetorial vai dar derivada do cosseno de t menos seno de t. É isso? Seno de t na coordenada i, mais derivada do seno é cosseno de t na direção j, vezes h de t. H de t é o próprio t. Mais, agora, a derivada do segundo, que seria quem? Ou melhor, a derivada da função real, que seria t. Derivada de t é 1, vezes a função vetorial, cosseno de t, direção i, mais seno de t na direção j. E como resultado disso, a gente tem o quê? A gente tem, eu aplicando a distributiva aqui, a gente vai ter menos t seno de t, a gente tem mais cosseno de t na direção i, não é isso? Mais t cosseno de t mais seno de t na direção j. Direção j. Ok? E esse segundo, mostre que f de t é ortogonal a f' de t. Eu não sei se vocês lembram, mas uma maneira da gente verificar se duas funções elas são ortogonais, ou se dois vetores são ortogonais, é aplicando o produto interno, não é isso? Então, o produto escalar. Nesse caso, a gente sabe que f' de t foi igual a quem? Menos seno de t i mais cosseno de t j. A gente sabe disso. Então, se eu aplicar o produto escalar entre a função f de t com a função f' de t, vai ser coordenada por coordenada, não é isso? Então, vai ser igual. Quem é o... Aqui, a gente vai ter, né? Cosseno, vai dar cosseno de t, vou usar por coordenadas. Seno de t, escalar, o quê? Aqui vai ficar como? Cosseno, essa aqui deu menos, desculpa, seno de t, cosseno de t. A gente sabe que o produto escalar ele leva nesse caso, leva uma função real. Você tem uma função vetorial e o resultado vai ser uma função real. E a gente faz coordenadas por coordenadas. Então, nisso, a gente vai ter cosseno de t vezes menos seno de t, mais seno de t vezes cosseno de t. Ora, isso daqui vai dar igual a zero. Então, era o que a questão está pedindo, né? Ou melhor, é o que a definição de ortogonalidade diz. Se o produto escalar entre dois vetores der igual a zero, então eles são escalar. Como nesse caso deram igual a zero, a gente conclui que o produto de f de t com f' de t é igual a zero. Por fim, no tópico de derivadas de funções vetoriais, é importante destacar sobre derivadas sucessivas. Em outras palavras, seria a derivada de outra derivada. Do mesmo jeito que a gente aprende lá no cálculo 1. Então, eu tenho uma derivada primeira da função vetorial. E se eu derivar essa função primeira, eu tenho outra função que vai ser a derivada segunda, que também vai ser um vetor. Tá ok? Nisso, você pode perguntar, professor, mas em que eu aplico? Olha, a interpretação física da derivada, que é muito utilizada, é em taxas de variação ou velocidades. Então, se você tem uma função posição e você deriva essa função posição, você vai ter como consequência uma função velocidade.
Então, derivada primeira. Se você pega essa função velocidade e deriva novamente, você tem uma nova função, que seria a função aceleração, tá ok? Então, sabendo disso, olha, se o vetor posição de uma partícula em movimento é essa função r, mostre que o vetor velocidade da partícula é perpendicular a t, ou seja, que a função velocidade, né, que é um vetor, função vetorial velocidade, ela é perpendicular à função posição. E isso daqui eu quero deixar como exercício para vocês, porque é muito parecido com o que eu acabei de resolver. Você tem função seno e função cosseno, e quando você deriva ela, novamente vai cair na situação semelhante ao que a gente viu no exercício anterior. Lembrando que você tem a posição, né? Você deriva ela, se você tiver a velocidade, você deriva a posição, e se você quiser aceleração, você deriva a velocidade. Tá ok? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.